E aí, galera, Canal 13 no ar mais uma vez, agradecendo a todos e principalmente agradecendo aos 1000 inscritos do canal. Chegamos aos 1000, Amaral, finalmente. Isso aí, galera, obrigado aí pelas inscrições. Isso aí, valeu, Amaral, André, você também faz parte disso e muito. É isso aí, galera, 1000 inscritos é uma marca muito representativa pra gente. A gente vê muitos canais do YouTube aí, 100 mil, milhões, bilhões, mas enfim, esses 1000, nós sabemos que são 1000 pessoas que acreditaram no nosso trabalho, gostam do que a gente faz e entenderam que aqui é atleticano falando para atleticano, com muito amor ao Galo acima de tudo, e é isso que importa. Então, muito obrigado a esses 1000, que venha mais 1000 e a gente cresça, e se a gente está crescendo é porque nós estamos no caminho certo. 1000 inscritos finalmente no canal, 1000 inscritos no Instagram. Nós começamos o Face agora há pouco, gente, que ainda não curtiu a página do Face, tem lá Facebook/O13, é o nosso canal no Facebook também, e vai ser muito importante esse canal no futuro próximo, planejando 2018 aí com novidades bacanas, transmissões ao vivo, e a transmissão ao vivo vai rolar também no Facebook. Então, quem tiver aí, dá uma entrada no Facebook do Canal 13, já dá a sua curtida e vamos fazer crescer também o Facebook. Valeu demais. Agradecer a RM Filmes, né? Graças a ela, parceira nossa desde o início, e graças a ela que a gente está conseguindo chegar a esses 1000 inscritos e por aí nós vamos. RM Filmes é produtora de filmes aqui de Pará de Minas, do Renato. Quem precisar de filme é só procurar, tá aparecendo no site aí, entra aí, pega os dados. É aqui Pará de Minas, do bairro São José, pessoal bacana demais. Ô Amaral, vamos hoje fazer essa prosa do Galo, comemorando esses 1000 inscritos, e vamos falar também do que tá rolando, né? Essa entre-safra aí, esse meio de bastidores, intertemporada, né? Essa intertemporada aí. Eu falei no outro programa, uma coisa que eu não gosto de comentar são especulações. Porque se eu for falar todas as especulações que a gente vê por aí, um programa de 1 hora é pouco. Eu vou gastar, porque é cada coisa que aparece, então eu particularmente prefiro não comentar. É a postura que eu tenho no Canal 13, de não ficar comentando tudo que se vê por aí. Vamos deixar para falar das coisas que já estão concretizadas e das coisas que a gente vê que tem uma certa lógica que realmente está acontecendo, né? E essa fase do ano, ela é muito cheia de disse-me-disse, principalmente quando se há uma eleição e muda-se uma diretoria. Então vamos falar primeiro da diretoria, né? Nós falamos no programa passado, na Prosa do Galo, na segunda-feira passada, sobre a eleição do Sete Câmara, e depois disso houve uma entrevista, né, do Sete Câmara Coletiva com todo o seu staff, toda a sua diretoria que ele convidou a participar. Você assistiu essa entrevista também, né, mano? Assisti, claro. Pois é. O presidente em si é uma figura parece bastante séria, um advogado, né, de renome no estado e no Brasil, tem muito a zelar com o seu nome, e parece uma pessoa austera que vai conduzir o Atlético, vai conduzir o Galo com pulso firme. Agora, nem sempre o mandatário principal tem sucesso se não tiver uma boa equipe assessorando. Então, eu costumo falar que a equipe pode levantar um presidente ou derrubar um presidente ou derrubar uma administração, seja ela qual for a esfera, política, esportiva, seja o que for. E aquela entrevista em particular, vamos lá, Amaral, o que você achou do pessoal lá, o Alexandre Galo, Marques, Bebete Freitas? Vamos começar pelo Galo, então, que falou mais, o diretor de futebol do Galo. Pois é, eu gostei da forma com que o Sete Câmara delega poderes para sua equipe, né? Ele vai ser o cabeça de tudo, claro, o presidente, mas que ele não, por exemplo, perguntas relacionadas ao futebol, ele já direcionava diretamente para o Galo, né? Então, com certeza, ele estabeleceu metas e vai cobrar da sua equipe as metas estabelecidas, né? Vai cobrar o resultado. Então, acho que agora a responsabilidade de futebol, por exemplo, é toda do Alexandre Galo. E eu tô confiante, cara, porque o pessoa que faltou esse ano, né, de 2017, foi o cara forte do futebol. Eu atribuí o ano todo a isso, né, na minha opinião. Eu fiquei o ano todo batelando isso. E principalmente no Canal 13, que começou em setembro, eu acho uma das grandes causas do Galo não ter tido um resultado melhor foi a falta de diretor de futebol. E você acha que o Galo, naquela entrevista, você acha que o Galo tem esse perfil? Eu acho que sim. É o cara que viveu o futebol, né? Apesar de ser uma aposta nesse cargo
especificamente, ele é um cara que já trabalhou como jogador, conhece vestiário, já foi treinador, né, cara? Trabalhou em categorias de base, rodou o mundo inteiro estudando, se preparou, parece que ele se preparou bem para estar assumindo. É um cargo de suma importância, né? Um cargo de suma importância, na minha opinião. É importantíssimo. É o presidente, diretor de futebol e o técnico. São três, o tripé de sustentação de um time. Aí é o tripé de sustentação de um time de futebol, de um clube. Porque o presidente está ali, o mandatário maior, o treinador que faz acontecer e o diretor de futebol que faz a ligação entre os dois. Tem que ser um tripé muito bem feito. Aí faltou uma perninha desse tripé para mim em 2018, que foi a falta do diretor de futebol. Enfim, vou repetir isso mais não, está sendo redundante. Mas aí o Galo, foi o que você disse, o Sete Câmara, quando a pergunta era relacionada, ele já apontava para o Alexandre Galo, ele já falava com ele. E você acha que o Galo mandou bem no que foi questionado? Sim, sim. E também a gente não pode deixar de falar da identificação que ele tem com o clube, né? Com o Galo. Até no nome. Eu acho, até no nome. Eu achei o Galo, assim, não sei se nervosismo, eu achei ele muito protocolar. As perguntas que foram feitas a ele foi muito protocolar nas respostas. Ele foi muito... Faltou um pouco mais de vibração, de brilho no olho na hora de falar, um pouco mais de... Sabe? Ele foi muito protocolar, respondeu tudo certinho. Quando questionado sobre o Campeonato Brasileiro, que o Sete Câmara tinha o Campeonato Brasileiro como uma obsessão. Aí ele já voltou para aquelas frases, chavão, não, vamos uma coisa de cada vez. Sei lá, eu queria um pouco mais de pujança ali, um pouco mais de vibração. Mas isso também não define bosta nenhuma também. Isso aí pode ser o cara falar, ser o rei das palavras, depois não dá em nada, né? Mas assim, o Galo... Mas eu acredito também no trabalho dele. E nós não falamos do vice-presidente, que é o Lázaro, né? Isso. Que era o jurídico, né? Isso, diretor jurídico, agora assume a vice-presidência. Que é um cara que eu sou fã, que tem no Galo há várias administrações da época do Calil, né? E já mostrou ser bastante competente na área que ele atuou como diretor jurídico, agora como vice-presidente. Acredito que ele estará participando muito também da administração do clube. E disse que ele não queria ir para vice-presidente. Foi quase um pedido, não, quase uma ordem do Calil. Falou que queria ele lá e queria ele como vice-presidente. E até então acho que não foi definido ainda quem vai ser o diretor jurídico do Galo, né? Do Atlético. Eu não sei. Até a presente data eu não estou lembrando. Não sei. Pois é. Aí vem o Bebeto Freitas, diretor executivo. Todos nós conhecemos, né, sabemos suas competências. Acho que é um nome que também é inquestionável. Se tem que dar uma oportunidade, chama alguém que o Galo conhece, né? O Atlético já conhece, já fez um trabalho no Atlético, tem uma identificação com o clube, isso é importante. E eu fiquei muito feliz com o Marques ali, ver o Marques sentado ali no meio deles. Por quê? O Marques eu pelo menos tenho um apreço muito grande pelo Marques, acho que foi um ídolo, sim. Não ganhou títulos como o Ronaldinho, por exemplo, que é um ídolo nosso, ganhou, mas teve participações muito efetivas no Atlético, no Galo. Inclusive, nós vamos falar até hoje um pouquinho da Conmebol, né? Que fez 20 anos, né? Comemorando 20 anos do bicampeonato da Conmebol. Título bacana, nós vamos falar, o Marcos estava lá. Mas o Marcos, eu gostei de vê-lo ali sentado à mesa. É uma aposta também, né? Ele não tem nunca trabalhou com isso. Mas é um cara de visão, né? De todos os nomes que o Sete Câmara apresentou, acho que a maior aposta mesmo é o Marques. Mas também que eu acredito muito pela inteligência do Marques, que é um cara muito inteligente e um cara muito trabalhador. Sim. E também pela identificação que ele tem com o Galo. Sim. Né? Um cara muito... Eu falo do Marques porque foi um profissional excelente. Um profissional que nunca atrasou num treino, um profissional que ficava no Galo até o final dos treinamentos, conversava muito com o técnico, divisão. Então essa aposta, eu acho que é uma aposta válida, sim. O Marques tem tudo para fazer um bom trabalho. E veio substituir o André Figueiredo, né? Que era uma pessoa que não estava... tem um trabalho bem questionado, né? A torcida já estava meio com o pé atrás com ele. Então, assim, muita sorte ao Marques, Olê Marques. Tomara que faça esse bom trabalho na base, que a base é tudo no futebol hoje, né? Tem times na Europa que não jogam sem um jogador da base. Eles têm regra do time. Me falhou o nome aqui, um time que parece que desde 1938 até hoje, me falhou a memória, eu vou lembrar depois.
em todos os anos, tinha um jogador de titular que veio da base. Então, assim, é importante. E tomara que o Marcos resgate essa força que a base do Galo teve e continua tendo no cenário nacional. Apesar de que eu não acho que o trabalho do André Figueiredo era de todo ruim, não, né? O Atlético é o 5º time que mais tem jogadores formados no clube disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, seja pelo Atlético, seja por outros clubes. Então o Atlético sempre, e no último ano ainda, foi um time do futebol brasileiro um dos que mais conquistaram títulos, né, da base. No estado dominou todos os Em Minas Gerais o Atlético dominou. E campeão da Copa do Brasil, sim, né, e chegando na semifinal de outros campeonatos também. Sim. Então eu acho que né, não é de todo ruim não, mas claro que... Aconteceu alguma coisa nos bastidores, né? Aconteceu que o André Figueiredo ficou uma pessoa meio não grata no meio da torcida. E quando ele foi elevado a diretor de futebol, parece que teve uma rejeição do grupo. Teve conversa que a gente usa a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Mas a gente ouve falar que houve uma rejeição dos jogadores do Atlético e tal, tanto é que ele saiu rapidamente e foi colocado o Domênico, né? Isso. Era o cara mais querido do grupo. Mas isso aí, esperamos que melhore, porque a base tem que revelar mais, sim. Apesar de que eu não acho trabalho ruim, mas também eu acho que sempre pode ser melhor. Eu espero que o Marcos tenha competência, eu espero e acredito que ele tem competência para isso. Também acredito, vamos torcer muito pro Marcos mais uma vez, continuar a torcer por ele, né? Novamente ele está aqui no nosso Galo e fazendo isso. E aí o que acontece? Beleza, instituído lá o staff da diretoria do Galo, do Clube Atlético Mineiro, mãos à obra, né, efetivamente. Aí começaram-se não só especulações, mas também efetivações, coisas concretas. Né? O Galo já falou de cara que Marlone não vai ficar, que Rafael Moura não vai renovar, e assinou com o Arouca. Nós falamos do Arouca no programa passado, eu acho que dispensa a gente ficar repetindo aqui o que nós consideramos do Arouca, mas veio o Arouca, já está lá, é um jogador que não jogou muito ano passado, mas que tem futebol, se ele quiser resgatar, mas uma posição questionável, de volante, que nós já estamos meio que saturados, né? Mas enfim. Então, de concreto, a Arouca. Vamos falar um pouco desse Eric, né? Que veio do Palmeiras. E eu que estava conversando com o Amaral, vamos falar do Eric então, rapidinho, já que eu falei dele. Eu acho que é um jogador mediano. É um jogador velocista, né? Sobe bem e tudo, mas ainda acho, já que para queimar cartucho com contratação, apesar que não é contratação, é um empréstimo, tá trazendo um cara que para mim não é isso tudo que o Galo tá precisando, não. Vamos ver o que vai sair daqui para frente. Você que falou do Eric, que você tinha os números dele, não? Eu tenho número aqui, o Rodrigo me passou, o Rodrigo do Galo Estatística, agradecer e valeu, Rodrigo. Vou apresentar os números dele aqui, mas antes dos números, minha opinião, né, que eu acho que ele é um cara que apareceu bem no Goiás, fez grandes jogos, fazia uns bons jogos dele no Goiás, até que chamou a atenção da maioria dos grandes clubes brasileiros. O Galo já havia tentado sua contratação, o Palmeiras efetivou a contratação, e no Palmeiras não teve o mesmo resultado do Goiás do que ele teve no Goiás, né? Mas eu acho que é o problema de trazer jogador para compor, né? Para compor, eu acho um bom nome, mas não é um jogador para chegar e vestir a camisa do titular do Galo, né? Na minha opinião. Isso, pode até surpreender, mas eu, a princípio, não acredito. É jogador para compor, como você disse, Amaral. Jogador para compor. Eu não espero que o Atlético se baseie em contratações de jogadores para compor, gente. O Galo tem que trazer jogador para ser titular. Aquele jogador que vem para esquentar a cabeça do técnico. Mas não, esse cara não precisa de ser medalhão, não precisa de ser. Mas tem que ser jogador que já tem mostrado o futebol para ser titular hoje no time do Atlético. Se vai ser ou não, vai ser o trabalho com o Oswaldo Oliveira que vai mostrar. Mas tem que vir jogadores assim. Você tá pegando os números, né? Tô pegando aqui. Na temporada 2017, ele jogou 14 jogos, sendo 6 como titular. Entrou em 8 e foi relacionado 37 vezes. Ele não marcou gols esse ano e deu 2 assistências. Pois é. Preocupante para a posição dele. Em 2016, ele jogou, participou de 30 jogos, 18 como titular. E entrou em outros 12, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Né? Então, assim, é um jogador com o Cuca já foi um pouco melhor. Foi melhor um pouco, né? Mas, assim, é um jogador que é para compor, como você disse, né? Então, veio, então, beleza, vamos apoiar, vamos torcer, claro. Vai dar certo. Outro que, além dele, veio
Uma coisa que inegável é a velocidade dele, né? Sim, foi o que eu falei, um velocista, né? E ele corre o campo inteiro. Viu o mapa de calor dele também. Ele é um jogador que joga no campo inteiro, corre o campo inteiro. É um jogador que o Galo precisa de jogadores com essas características. Apesar do número ruim. Nós temos o Otero, que é o velocista. O Luan, principalmente, que é um velocista do caralho. Só que o Luan não pode contar. E assim, a gente precisa do velocista, claro, mas eu sou mais a favor do correr com produtividade. Também correr por correr. Não adianta encher o campo ali de mapa de calor, correr o campo todo. Mas e aí? Produziu? Deu passe? Deu assistência? Roubou bola? No caso, fez gol? Então tem que analisar na balança, colocar tudo na balança. Não tô cornetando, não tô querendo queimar o cara, só tô dizendo que espero mais nas contratações do Galo. Espero mais. Tem o Samuel Xavier. Chegaram até agora Arouca, Eric e Samuel Xavier. Esses nós o Eric foi o último. O Arouca primeiro, Samuel Xavier, agora o Eric. Esses são os que nós podemos comentar, gente. É isso que eu falo. Ficar comentando especulação, eu não comento. Eu acho que a gente vai ficar meia hora enchendo a cabeça de vocês falando de especulação, o cara não vem. E aí? Pra quê? Fica perdendo tempo. Jogador eu acho que vale a pena a gente comentar o Guedes e o Rafael Veiga, né? Sim. Mas outros dois do Palmeiras. Mas vamos falar do Samuel Xavier? Vamos lá. O que você tem me falado do Xavier aí, senhor Amaral? Assim, eu conheço pouco jogador, mas quando eu vi os jogos do Galo contra o Sport, foi um cara que me chamou a atenção. Né? Parece que ele foi um dos que mais acertou cruzamentos nesse ano. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção demais nos jogos que eu vi, contra o Atlético principalmente, foi a raça dele, cara. Então eu acho que é um cara que pode dar muito certo do Atlético pela vontade que ele demonstra dentro de campo. É um cara muito raçudo. E na posição dele, o Galo gosta disso, cara. E na posição dele, o Galo pode vir a precisar, né? Pois é, dependendo do Marcos Rocha. Fala da saída do Marcos Rocha. Mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Marcos Rocha de novo. De repente é um cara... Aquele cara, o Guilherme, também esfriou, né? Esfriou, não, ele não quis vir pro Galo. Não quis vir pro Negou a proposta. Beleza, não quis Guilherme então... Varela. Guilherme Varela. Triste em qualquer lugar. Vai. Se não quis vir pro Galo, então já... Foda-se. Então vamos lá, tem o Xavier. Então, assim, o que você falou, o que você disse é o que eu observei também. Não é um jogador que eu vim acompanhando, que eu sei tudo, mas essas características são importantes para o Atlético. Ele é veloz, ele tem muita raça, ele é daquele que dá carrinho quando precisa, toma a bola na moral quando precisa e cruza bem. E uma vantagem que ele trabalhou com o Oswaldo em 2016, né? Então o Oswaldo conhece bem o jogador e tem a confiança no jogador. Com certeza, foi um pedido dele, né? E foi quando ele fez uma boa temporada, pelos comentários que eu vi, né? Porque eu realmente acompanhei o esporte, cara. Eu acompanho o Galo, assim, tudo sobre o Galo. Mas sobre outros times eu não acompanho quase vocês vão me desculpar, gente, como eu disse sempre, a gente não é jornalista, nós não somos jornalistas, nós falamos como vocês, a língua de vocês. Eu respiro o Galo, mas time nenhum. Como é que eu vou saber do esporte? O cara joga no esporte. Com todo respeito aos pernambucanos, eu não vou acompanhar esporte. Mas a gente tem. Aí quando a gente sabe que vem pro Galo, a gente faz dá uma olhadinha e começa. Opa, que cara daquele jogo que fez isso. Igual quando o Otero veio pro Galo, só lá dentro. Eu tava vindo pro Galo, eu joguei no YouTube lá, Otero, já vi que batia falta pra caralho e tudo, mas enfim. E esse ano ele terminou o ano como reserva, né? Então não foi uma temporada muito boa do Samuel Xavier, não. Mas eu acho que no Galo, eu acredito que o Galo resgata o futebol dele, tá? Pois é. Jogador que tem raça, jogador que tem vontade, vem pro Galo, já tá com meio caminho andado. Então vamos torcer. É um lateral, né? É uma posição que até então nós ainda temos o Marcos Rocha. Então ele viria para ser reserva, para compor um elenco. Mas a situação pode mudar. De uma hora para outra. Novamente, o Marcos Rocha tem sido citado com uma possível troca. Eu vi até uma entrevista do Marcos Rocha falando que não queria ser usado como moeda de troca. Que ele, pela história que ele tem no Galo, ele não se sente confortável nessa situação de virar uma moeda de troca. Eu até entendo o lado dele, mas entendo o lado do Galo também, do Clube Atlético Mineiro, que o Marcos Rocha, no meio do ano que vem, o contrato dele se encerra. No final do ano. Final do ano, mas no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. Isso, e sairia de graça no final do ano. Sairia de graça no final do ano do Galo. Pro Galo, sairia de graça. Então o Galo tá vendo uma possibilidade de ainda fazer alguma coisa com um puta lateral que ele é, com um puta jogador que ele é, que ano entra ano e sai ano, ganha prêmio. Então quer dizer, ainda tem mercado. Então, se o Marcos Rocha sair por uma troca, ele tem que entender que ele tá sendo útil pro Galo ainda.
De alguma forma. Sim, de alguma sim. forma. Que na saída dele ele ainda vai sair contribuindo com o Galo. Eu não queria que saísse. Eu sou defensor do Marcos Rocha. Eu sei que a galera corneta, muita gente não gosta, fala Avenida Marcos Rocha, mas eu particularmente acho que ainda é dos melhores, os 3 melhores laterais do Brasil, ele tá. Né? Tem o do Corinthians lá. O Rocha é, para muitos, o maior lateral da história do Galo, né? É. Ele é, pelo menos com mais títulos, o mais campeão, sem dúvida nenhuma ele foi. Com título, identificação com o clube. Né? Ainda não é um programa de despedida do Rocha. Vamos ver o desenrolar da história. Mas está sendo ventilada essa possibilidade dele sair. E se sair, ficamos muito chateados, mas vida que segue. Segue la pelota. O Rocha, se eu não me engano, cara, o cara é tão monstro que esse ano tem 151 desarmes no time do Atlético. É assim, líder, assim, mais que o dobro do segundo. Se eu não me engano, não sei se é o Rafael Carioca ainda. Não, Carioca. É. Mas ele tem um número de desarmes, assim, assustador, né, cara? Muito acima, tanto do futebol brasileiro, bem acima de qualquer um. Então, Rocha é um monstro. Mas, é aquela história. A Fox Sport deu a notícia, né? Dessa troca, possível troca do Rocha com o Roger Guedes. O Rocha entraria como... Isso, troca. vai o Rocha pro Palmeiras, vem o Roger Guedes pro Galo. Mas você viu lá, seria definitivo? Como é que é? Como é que você viu? E os termos não sei, né? Sabe. Porque até então é especulações. Especulações, né? É o Roger Guedes. Então, aí eu já vejo uma qualidade. Um jogador novo, que eu vejo um futuro promissor. Desde que ele não quis ir pro Fluminense, né? Ele teve uma proposta do Fluminense. Ele falou que não queria ir pro Fluminense, mas já no Galo ele sinalizou positivo para jogar no Galo. Então, para assim, escolher Roger Guedes ou Marcos Rocha no Galo ano que vem? Aí é apelar, né? Aí é razão contra emoção, né? A razão fala pro Galo ficar com o Roger Guedes devido à situação do final do ano, do contrato. Exatamente. Mas tem que ver se é troca ou não. Mas o Galo... O ideal era os dois, né? Os dois, né? Renovar com o Rocha. A gente tem que dá pensar mais 2 o anos seguinte, de contrato com o Rocha, 3 anos, na posição, qual que a gente tá mais carente? A posição do Rocha ou a posição do Roger Guedes? Ô, cara, quando foi ventilado o Roger Guedes no Galo, eu já fiquei imaginando um ataque com o Otero sendo deslocado para a esquerda, que é a posição que ele joga na Venezuela, e jogava no Chile, iniciou o jogo com o que o Robinho joga esse ano. O Casares centralizado e o Roger Guedes na direita com o Fred lá em cima. O time ganha intensidade. Eu esqueci o Robinho. A gente defendendo a renovação do Robinho semana passada. Eu falei, então, esquece o Robinho. Forma esse ataque. Eu acho que é um ataque fortíssimo, cara. Forte. Aí o Rocha... A gente pode se dar o luxo de ter um lateral... Mais de marcação. Isso, de mais contenção. E um ataque com 3 jogadores fazendo a linha... Voltava pro 4-2-3-1. Sendo essa linha de 3 ali anterior ao Fred... Com muita versatilidade, com muita variação de características de jogador, porque o Otero é uma característica, o Casares outra característica, o Roger Guedes é outra característica diferente. Ficaria uma linha interessante. Acho de muito meio-campista. interessante. Ficaria interessante, Dos sim. 3, 2 se revezariam voltando e tal, dá pra fazer um time com muita... É que o Otero marca, o Roger Guedes marca, se preciso for, diferente do Robinho, que não adianta pro Robinho. Ficaria interessante, muita característica do time, né? Que hoje o time mais cadenciador seria um time mais de intensidade mesmo, de movimentação. Não, me é simpática essa ideia desses 3 aí. Aí nós teremos o Casares no banco, o Luan ali no banco. Não, eu coloquei Casares titular. Você colocou Casares armando, verdade. Coloquei Casares armando. Mas eu ainda acho que o Galo tem que trazer o armador. Eu ainda acho que o Galo tem que correr atrás de um armador. Rafael Veiga? Então, vou falar de outro. Vamos falar, é o Rafael Veiga. Aí eu prefiro Casares, cara. Aí é melhor Casares, né? Aí é melhor Casares. Por que o Amaral falou Rafael Veiga? Rafael Veiga também está sendo ventilado o nome dele no Atlético. Mais um do Palmeiras. O Galo tá querendo montar o time B do Palmeiras, né? Parece. Então, assim, mas a gente não sabe até onde isso é verdade, mas foi falado do Rafael Veiga. Parece que tá quente, viu? Parece que tá... Eu escutei até coisas que a gente lê na internet. Ele tava até procurando apartamento em Belo Horizonte já. Foi o que eu li no Twitter. Nos Twitter da vida. Mas o Rafael Veiga, a notícia é quente. Outro pra compor. Pra compor. Outro pra compor. Outro que não vem pra tirar a posição, igual você falou aí, deixa Casares. Não vejo. Mas seria uma sombra, né? Por exemplo, aí eu
formando essa linha, eu vejo o Rafael Veiga e Érico, por exemplo, como excelentes peças de posição que nós não tivemos esse ano. Isso. Né, cara? Imagina ali você ter esse quarteto e você ter ali... sair um da linha de 3, saiu meio Casares. Sai Casares, tem o Rafael Veiga pra recompor. Pode deslogar o Roger Guedes pro meio, que ele vai fazer bem essa função de armação. Isso. Não é a dele, mas ele faz bem. A gente tem o Luan no banco ali pra entrar um jogo ou outro. Sim. Né, mudar o jogo, pôr fogo no jogo do segundo tempo. E o Eric pra substituir ali tanto o Otero quanto o Roger Guedes. O Cleiton a gente não pode contar com ele boa parte do ano, né? Machucou feio. Mesmo assim ele é ruim demais, né, velho? Mas é isso, o Cleiton não podemos contar com ele. O Amaral, segundo o Amaral, ele é ruim demais, então deixa o Cleiton fora dessa. Marlon não vai renovar, então é o seguinte... quem mais ficou? O Robinho, né? Pelo jeito não vai ficar mesmo. Eu vi até falando dele no esporte já estão falando dele no esporte. O Robinho poderia ser esse cara centralizado. Né? Mas já tentou centralizar ele esse ano, não deu certo. Não deu certo. O Roger tentou centralizar o Robinho boa parte do ano, a Libertadores. Não rendeu, ele gosta de jogar ali. Na verdade, o Robinho, ele rendeu como segundo atacante. Como segundo atacante. Tanto com o Marcelo quanto o Oswaldo, os Oliveiras, né? Os irmãos Oliveiras, Marcelo e Oswaldo. Sempre o Robinho no Galo rendeu mais quando foi o segundo atacante. Ele na verdade, quando o Robinho está no Galo, o Galo não pode jogar com essa formação 4-2-3-1. O Galo tem que jogar o 4-4-2. Porque o Robinho tem que ser aquele segundo atacante, não adianta ser diferente. Ele joga naquela posição ali, entrando na área e não volta e não adianta. Então, se o Robinho não renovar, já vai ter gente aí cornetando. Falando Robinho ainda, o povo xinga demais Robinho, né? Tá falando Robinho ainda, caralho. Tá, mas... E essa cornetadazinha, essa escolha do Roger Guedes em relação ao Marcos Rocha também vai gerar bastante comentários. Vai, isso aí, gente, comenta mesmo. Chega ataca aí, porque isso que é bom. O Roger Guedes pelo Rocha... mas é igual o Amaral falou, essa linha de 3 aí com o Guedes me agrada sim. Você tem Luan, vai ter o Érico colocar ali. Eu acho que para cereja do bolo, o Galo precisa trazer mais um zagueiro fodão, pica, zagueiro foda. Ou se o Gabriel sair, 2. Né? E se o Gabriel sair, 2, inevitável. O Gabriel tá sendo falado no Porto, né? Só que é especulação, vamos comentar isso não. Especulação, pode ser. Talvez semana que vem a gente fale mais sobre, dependendo do desenrolar da história. Mas eu acho que o Gabriel tem que ficar mais um ano, o Galo, ainda para pegar mais cancha. Sair igual o Gemerson saiu. Ele ainda não é um Gemerson, ainda não. Ele tem que ficar aqui mais um ano, comer mais um pouco de barro ali, ralar mais um pouquinho no Galo, para depois ir com mais cancha para a Europa. Segura a onda aqui, Gabriel. Fica mais um ano com a gente que você... Isso é importante. Mas ainda assim, eu acho que mantendo essa zaga tem que trazer, na minha opinião, mais um zagueiro foda. Sim. Veio o lateral para ser reserva do Marcos Rocha, que até então o Marcos Rocha não saiu, então beleza, vamos pensar assim. Na minha opinião, tem que vir um armador, um cara de características de armação, para o Galo ter opções de jogada nesse sentido. Tá sendo falado, o Galo já tem o Casares, né? Tá sendo falado o Veiga e tá sendo falado o cara do Tigres também, como é que ele chama, cara? Sim, do Tigres do México. É o nome... Até o final você quer pesquisar aí? Eu acho que tem que vir, mas quando eu falo que tem que vir, igual o Veiga, tá falando, mas gente, mas o Veiga vai vir. Eu tô falando, mas eu tô falando nego pica, velho, nego foda. Zelarayan. Nossa, mãe. É o meia-campo. Zelarayan. Zelarayan do Tigres do México. Do Tigres do México. Parece ser bom jogador, cara. Ixi. Ele participou de 40 jogos com o Tigres, que é um time fortíssimo do México, e foi titular. É um titular incontestável, né? Foi titular em todos os jogos. É o time do... E marcou 8 gols Rafael Carioca. É o time do Rafael Carioca. Depois você liga pro Rafael Carioca, eu sei que você tem o telefone dele. Depois você liga pro Rafael Carioca lá e fala assim, ô Carioca, eu sei que você gosta muito do futebol dele. Ô Carioca, o que fala desse cara aí? É mentira, eu sou corneto carioca, viu, velho? Tô zoando ele porque ele maiava o Carioca. Mas ele é bom. Ele criticava a falta de vontade dele, mas ele era um bom jogador. Ele era um jogador que parece muito com o Elias, né? Trocou 6, meia dúzia o Galo. Manda o Carioca, porque tinha pouca força, má vontade pra jogar no Galo. E põe o Elias, que também que tá na... Os caras são bons de bola, inegável, mas não... Não sei qual que é dos caras, velho. Os caras me criticam, cara, mas... Volante do Galo tem que dar carrinho, não sei o que mais. Não é assim, Amaral. Mas, cara, tem que dar carrinho, né, velho? No programa do Web Rádio Galo, com o Beto Guerra, ele falou isso. Torcida do Galo só quer volante que dá carrinho. Isso aí, Se for trazer o Tony Kroos,
não vai servir, porque o Tony Kroos não dá carrinho. Não serve mesmo, não. Não serve, não dá carrinho. Não quero, não. O jogador do Galo, segundo você, o volante tem que sair com o calção todo sujo, né? A não ser um Cerezo da vida, né? Outros vão criticar também, né? Mas o Cerezo, o cara jogava bola pra cá. Eu sou a favor de um volante que destrói e um que sai jogando. Pra mim, a melhor situação quando se tem volantes, quando se joga com dois volantes, eu gosto muito daquele volante que pitbull, que não passa nada, e um que saiba sair jogando, que eu acho fundamental. As principais jogadas começam muitas das vezes do volante, que sabe sair jogando, sabe dar o passe. Então, gente, é por aí, né? Especulações, como eu disse, eu não gosto de comentar muito. Nós comentamos o Roger Guedes, que ainda é uma especulação, né? Não tem nada definido. E fica, o resto é resto, gente. Vamos só, já que falar especulação, saiu hoje, dia 18, na internet. O Flamengo de olho no Fred, querendo tirar o Fred do Galo. Você acha que consegue? Nada, acho muito difícil. Acho pouco provável, O Galo não pode abrir mão de atacante com o Fred. Não pode, referência. A única situação que eu aceitaria perder o Fred pro Flamengo é se vocês mandassem o Guerreiro pra gente. Não, mas suspenso não. Nem assim não. Mas você acha que ele vai ficar suspenso, Guerreiro? Você acha que vai rodar? Não, independente disso, eu não aceitaria essa troca, não. Não, seria menos... Também, sinceramente, eu sou mais do Fred. Os números do Fred não deixam mentir, gente. Tá doido. Quem critica o Fred esse ano é o seguinte, o time todo não rendeu, tirava ele pro Rafael Moura, era a mesma coisa. O esquema tático do Galo esse ano foi montado... O Fred esse ano teve o quarto melhor ano da sua carreira, cara. Da carreira dele. O cara tem 15 anos. Cara. Quando você analisa o Fred, quando ele perde os gols e critica e pede pra ele sair ou manda ele pra puta na merda, é porque não se faz uma análise mais fria. Faz-se uma análise de um lance ou outro que ele perde. Mas quando se faz uma análise fria, o Fred ainda é um homem gol, tanto é que desperta o interesse do Flamengo e outros. Então, eu acho que não vai. Tomara que não vá. E se for, a gente tá enrolado para arrumar uma peça de reposição, viu? Não existe. Mas o que me acho muito interessante do Sete Câmara é que ele não falou isso do Fred, ele falou isso do Otero. Inegociável. O Sete Câmara falou 2 jogadores inegociáveis, o Otero e o Gabriel. Inegociáveis. Claro que lê-se nas entrelinhas no rodapé, em letras minúsculas, que não existe ninguém negociável. Claro, se vier com um caminhão de dinheiro, um negócio muito fora da realidade, ninguém fica. Todo mundo tem que sair mesmo. Mas se for essas propostas normais, coisas padrões, o Galo nem conversa. Gabriel e Otero. Então, por isso que eu acho difícil o Gabriel sair do Porto. Pouco provável. Outra também que eu ouvi falar foi o... É ruim falar isso, né? Eu ouvi falar, cara. Mas eu ouvi falar um saco dessa porra. Mas que o Oswaldo faz questão do Robinho e do Casares para 2018. Só que o Robinho sabe que depende de outros fatores. O Casares tem contrato, por isso eu acredito que o Casares também... Cara, 90% de chance dele continuar no Galo e ter mais chances com o Oswaldo. Eu acho de uma responsabilidade muito grande quem vem à frente de uma câmera, falar, pega o microfone e começa a ficar falando, eu ouvi falar, isso aqui eu ouvi falar. É foda. Sabe? Porque se você de certa forma é responsável, o canal tá com 1.000 inscritos, olha que legal. São 1.000 pessoas que acreditam. Então, quer dizer, para não falar merda, para não falar coisa, então eu não falo. Então, você tá falando isso pra mim? Não. Eu tô falando isso pra conectar que a gente vê nos Twitter, nas coisas, nos WhatsApp da vida, nego falando, e inclusive gente que trabalha em televisão fala isso. Não vou falar o nome, não, mas tem um cara aí que eu achei chato pra caralho. O negócio do Robinho, eu não sei até hoje qual que foi a real. Dizem que ofereceram um salário muito abaixo, de 250 mil pra ele, e queria baixar de 800 pra 700, não chegou num contrapartida. Deixa lá os graúdos resolver. Ele ainda está no Galo. A verdade é essa. Então, enquanto ainda não saiu, vamos contar com ele. Vamos ver. E se ele sair, tem que trazer um cara de Roger Guedes pra cima, velho. Mas é que tá, gente. O Galo, por exemplo, em 2017, montou um time com nomes fortes. Fred, Robinho, Elias, Casares e já tem o Vitor, Leonardo Silva, Marcos Rocha. Porra, puta do elenco. Cantado em verso e prosa no início do ano como o melhor elenco do Brasil e terminou como a maior decepção. Vai me desculpar quem não concordar comigo, mas é a maior decepção. Porque os 3 maiores elencos que eles falavam, Flamengo, Palmeiras e Galo. Flamengo, querendo ou não, foi para uma final da Copa do Brasil, final de uma Sul-Americana e ainda abocanhou a vaga direta da Libertadores. Palmeiras, vice-campeão brasileiro, né? Enfim...
Só o Galo deixou muito a desejar. E tinha esse monte de nome bom, só bam, 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 e não rendeu. Então, eu já não estou muito preocupado com nome forte. Estou preocupado com o jogador que eu vejo futuro. Jogador que eu vejo, opa, ali o Galo, esses carinha que busca do nada, mas que tem um puta futebol. Eu acho importante também, né, cara, a continuidade de trabalho do Oswaldo, trazendo as pessoas de confiança dele, igual são dois, né, que é o Samuel Xavier, que trabalhou com ele no Sport, e o Arouca, que trabalhou com ele no Santos, no Palmeiras e no Fluminense. Trabalhou com ele 3 times. Sim. Então, um cara de extrema confiança do nosso treinador aí, do Oswaldo. A gente tem que preocupar muito com qualidade, não com quantidade. Já temos 3. E aí, quem vai sair? Até agora, quem saiu foi o Marlone e o He-Man, que nós já falamos que não vai renovar. Deve sair mais um bocado de gente aí. Tem o Felipe Santana, que eu não sei se vai ficar, tem contrato. Roger o Eraso com certeza deve sair, né? O Eraso vai sair. O Eraso deve sair. E o Adilson, vocês estão falando também, falando de novo, estão falando. Mas o Adilson também provavelmente não deve continuar não, viu, gente? Pois é, falaram que ia pro Sul, agora já falaram no Fluminense. Por isso que a especulação essas mimimis, é muita responsabilidade. Mas é isso, gente, eu estava falando com vocês no início do programa, falei do Marcos. Ontem, né, vamos lembrar, é importante valorizar o que temos, é importante valorizar o passado, é importante valorizar as coisas que o Galo conquistou e que foram marcantes numa época. O Galo, ontem, dia 17 de outubro, comemorou 20 anos, né, do bicampeonato da Conmebol. Exatamente, 17 de dezembro de 1997. 97, há 20 anos atrás, o Galo comemorava. Eu estava lá no Mineirão, empatou com o Lanús, eu estava lá. Eu também. Nossa, eu estava lá no antigo Mineirão. Aquele 1-1, o Galo havia ganhado o primeiro jogo de 4-1, né? O pau quebrou, como nos velhos tempos do futebol argentino e brasileiro. O pau moeu, caiu a folha. O Leão teve que fazer um enxerto ósseo no rosto, porque encurralaram na tela e desceram o burrai, porque o Galo meteu 4 cocos lá no Lanús. Lanús, eterno freguês, né? Depois perdeu pra gente a Recopa. A Recopa em 2000. Tava lá também, Mineirão. Mas, no novo, né? Mas enfim, 20 anos desse título que foi foda. Eu tinha 17 anos, então, tipo assim, eu tava ainda naquele loucura de Galo, ir pro Mineirão, tudo Mineirão, ficava doido, ia de ônibus, ia de tudo. E foi muito gratificante aquele título. Eu achei que foi muito bacana, aquele bicampeonato. E um timaço, né, timaço. Nós tínhamos lá Tafarel, Valdir Bigode, que foi artilheiro. Sim, Doriva. Jorginho jogando muito. Marques jogando fino da bola. E foi assim, detalhe, o Galo foi campeão invicto naquela Copa. Foi campeão invicto naquela Copa Conmebol em 97. O Galo não perdeu nenhum jogo. Foi assim, uma campanha massa. Você estava lá no Mineirão, você acompanhou? Tava lá também, não. Foi espetacular. A gente tem que valorizar demais. Esse aí, Galo. O Galo hoje tetracampeão sul-americano, né, com 2 Conmebols, Libertadores e a Copa. O único mineiro tetracampeão da América. Justamente. Em títulos de sul-americanos, o Atlético está em 4º ou 5º, não sei, no Brasil, em números de títulos. Isso. Nós somos bila da Conmebol e Recopa e Libertadores. Temos que valorizar porque é isso que nos faz... Aliás, o que nos faz ser mais forte é o próprio atleticanidade nosso. O Galo é forte, independente de título, independente de qualquer coisa. Mas que foi uma época boa, né? Principalmente que eu lembro que eu tinha 17. O primeiro título do Galo da Conmebol foi em 92. Eu tinha 12 anos, eu ainda não ia, né, no estádio. E não tinha TV, assim, cabo. Era radinho, né? Era o radinho. Também foi outro título também. Eu também tinha 12 anos, sou de 80. Eu também sou. Mas que eu me lembro perfeitamente, cara, de assistir o jogo, né, com meu pai e tudo, acompanhando, chovendo. Meu pai corneta demais, achando ruim do Galo ter perdido, ser campeão com uma derrota. Empate. Não, 92. 92 como derrota lá no... Nossa, que é pedreiro lá no Paraguai contra o Olímpia, tá doido. Nossa, mas então é o seguinte, galera, parabéns a todos nós atleticanos por esses 20 anos desse bicampeonato da Conmebol, que faz parte, sim, e eu valorizo muito o Marcos jogando e Tafarel. Nossa, eu lembro do Tafarel quando veio pro Galo, caralho. Logo depois da Copa 94, né, Tafarel se consagrou, aí eu brinquei com um amigo, até com o Ricarte, já brinquei com ele, ano que vem o Tafarel vem pro Galo. E não é que veio, bicho, cara, veio pro Galo, foi
Foi campeão, foi um dos maiores goleiros também da história do Galo. Os grandes goleiros da história do Galo. Viu o Tafarel pertinho no jogo que eu vi Atlético e o RT lá em Itaúna, num campo de Itaúna, um campinho pequenininho lá em Itaúna. Viu o Tafarel assim, Tafarel, o cara era muito ídolo, velho, muito ídolo mesmo. E esse ano, 97, foi bem legal. Qual que era a camisa do Galo? Qual que era Era pênalti. Pênalti, né? Pênalti, isso mesmo. Monô deve ter uma camisa lá. Fez belas camisas do Galo também, a pênalti, hein, cara? Fez. Falando nisso, né? Ano que vem nós estamos com o contrato é a Topper, né? É a Topper. Vai manter a Topper, né? A Topper, ela não... O Tom que a gente esqueceu de falar foi que também não conheço, né? Mas o Lucas Couto, né? Pelo departamento de marketing. Lucas Couto no diretoria do Atlético. Isso, foi pro marketing. Foi pro marketing? E o Bering, comunicação, né? Voltou pra comunicação. Domênio Bering, isso aí. Ô, gente, a prosa do Galo hoje tá assim, tá só Amaral e eu Amaral trocando essa ideia com vocês. Felizaços por ter chegado aos 1.000 inscritos, cara. A gente fica muito feliz. Pode ter certeza que em 2018 a gente está preparando umas coisas bacanas, uns programas ao vivo também, para poder ter mais interação com vocês, que é muito importante a gente interagir com o pessoal. Eu estava no programa do Web Rádio, o pessoal vai mandando uma mensagem pro Beto, o Beto já responde, enfim. Nós vamos preparar uma coisa assim, porque 2018 vai ser bom pro Canal 13, vai ser bom pro 13, vai ser bom pro Galo, acima de tudo. E fazer um comentário aqui também, que essa vaga no Libertadores pode pintar ainda, né, cara? Não, deixa isso, será? Que a palhaçada que o torcedor do Flamengo arrumou lá, eles merecem uma punição. Eu acho que eles merecem. Então, exclusão aí de 3 anos. Também acho, ainda mais tratando do Flamengo. Né? E tudo. Não ia ficar triste, não, vou falar com você. Ainda mais se tratando do Flamengo, cara, eu acho que podia mesmo, uma puniçãozinha aí, né? Não, é merecer, é justo, né? Tá doido? Você lembra aquele do Boca, que teve que expulsar o Boca da Libertadores? Foi por mesmo. causa de confusão e briga. Então, vai. Jurisprudência aí, ó. Comebol, olha aí. Fica de olho, hein? Fica de olho. Então vamos aproveitar que a gente, né, acabou que o Galo não foi para Libertadores. O Flamengo não teve a competência de ganhar aquele jogo. Depender de Flamengo também, pô, vai morrer, que se foda. Mas assim, não foi. Claro que a Libertadores seria importante. A sexta consecutiva, isso aí né? Mas a 5 consecutiva também é foda. É para poucos. E não foi. Paciência. Agora, analisando friamente, o Galo não indo para Libertadores, ele vai ter mais tempo para se planejar no início do ano, porque se nós fôssemos para essa pré-Libertadores, já começaria jogo no final de janeiro. Já teria jogo da pré-Libertadores mata-mata. Faz mata-mata. Claro, vamos ver sempre o copo meio cheio, né, cara? Eu sou um otimista. São 8 concorrentes a menos no brasileiro. A menos não. 8 dos mais fortes concorrentes focados na Libertadores. Hora do Galo pegar. Abre espaço. Siga o exemplo do que o Corinthians fez esse ano, né? Feitar o primeiro turno para fazer uma gordurinha. Fazer uma gordurinha e depois poder... Vamos pensar que esse ano o Galo vai manter a média que ele teve fora de casa em 2018, no Campeonato Brasileiro, vai manter essa média fora de casa e vai melhorar a média em casa e nós vamos ser campeão brasileiro de 2018. Vamos sim, boto fé. Eu acredito. Nossa, acreditamos sempre. Aproveitando e falando isso aí, o Galo não foi para Libertadores, então o Galo vai entrar naquela fase da Copa do Brasil, né? Lá no iníciozinho, e foi sorteado, nós vamos jogar contra o nosso xará do Acre. Você viu? Você sabe alguma coisa desse time aí, Amaral? Eu não sei nem do Acre, cara. Pois é, cara. Esse time do Acre, o Galo jogou coincidentemente com ele esse ano, numa pré-temporada ou numa intertemporada lá no Rio Grande do Sul. Esse time jogou contra o Galo lá, um jogo treino, justamente com o Atlético do Acre. Eu fiquei muito feliz quando caiu, porque já é um time que usa azul e branco, velho. Isso aí já me deu uma tranquilidade muito grande. Esse é... Vai ver um time azul e branco na nossa frente, nós já vamos pegar o regulamento é diferente, né? Agora é um jogo só. Isso é perigoso também. Sim. Para outros tipos, o Galo vai ganhar, mas o Galo vai jogar lá com a vantagem do empate. Empate classifica Galo, vitória deles eles classificam. Mas então nós vamos começar a Copa do Brasil mais cedo. Bom que a gente já começa. Eu tô brincando, cara. Tem um amigo meu que mora lá no Acre, em Rio Branco, o Para-Raí. O Para-Raí tá lá? Bora lá. Para-Raí, um abraço. Wagner, né? Wagner Para-Raí, eu lembro dele também. Pois é. Um abraço aí, Wagner Para-Raí, se estiver assistindo aí no Acre, se tiver chegado aí. Não tem
internet. Vai lá para a raiva ver o jogo do Galo lá no... Isso, vai lá, torcer para nós. Mas então é isso, gente. Eu considero a não ida do Galo na Libertadores não é uma terra arrasada. Tudo bem, paciência, queria ir, queria. Não foi, paciência, vida que segue. Não vai dar nada não. E a gente vai voltar com dignidade para Libertadores em 2019. Campeão brasileiro 2008. Esse título eu quero, campeão brasileiro 2008. E eu acredito. 2018. 2018. Eu falei 2008? Sim. 2018. Eu já queria ter sido 2008 também. Mas não foi. Mas 2018 eu quero também. E vamos ganhar para voltar para Libertadores. Acho importante. É isso aí. Isso aí, gente. Eu ia falar outra coisa aqui, acabei de esquecer. Depois eu faço um adendo lá no canal, lá mando os comentários. Agradecer a todo mundo que está deixando os comentários e mandando ideias, críticas. Inclusive, galera, quem tiver ideias de pauta, quiser mandar pra gente falar alguma coisa, manda aí que a gente dá um recado. O Eduardo Chapéu me dá sempre lá falando conosco. O Gustavo Almeida tá mandando sempre um alô pra gente. Mandar um abraço ao Ricardo, né, que não pôde vir hoje. Teve lá que resolver umas coisas da vida do pessoal dele lá. Turma da Galondrina. Confraria Atleticana de Curvelo. Isso. Galo Rock de Pará de Minas. Boa essa galera, Galondrina. O senhor Alberto. Isso. Galo Rock, né, o Galoucos. O pessoal que está sempre aí prestigiando e, de certa forma, ajudando o canal, divulgando e tudo mais. E a todos os consulados que assistem. Então é isso aí, gente. Vamos agora aguentar mais uma semana de especulação. Vamos ver o que vem de verdade, de efetivamente. E acreditar sempre que 2018 vai ser melhor. Afinal de contas, 3 é Galo, aqui é Galo, a gente tá junto sempre. Valeu pelas 1000 inscrições a todo mundo. Um abraço.